São 20 horas. Com muita alegria, estamos iniciando o nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Gostaríamos de abraçar a todos vocês que se encontram acompanhando o nosso programa através da Rádio Brasil Espírita, todos os membros que estão tendo uma novidade, acessando pelo site da Rádio Brasil, no canal 6, ou seja, nós temos um link lá, uma página que está fazendo a transmissão do vídeo também. E o áudio retransmitido aí no canal 3. Nós gostaríamos também de abraçar aos nossos amigos da Rede Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, e os nossos ouvintes também, os nossos telespectadores da FEAC, né? Todos que estão acompanhando pelo site da casa. Então são 20 horas e 1 minuto. Hoje é o dia 26 de junho do ano de 2014. Nós gostaríamos de convidá-la a todos para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou, para com ela dar por iniciado o trabalho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E com essa oração, Pai de infinita bondade, nós te pedimos a permissão para iniciar mais um programa em que vamos trabalhar a história do cristianismo. À luz da doutrina espírita, suplicamos, Senhor, que possas nos oferecer os recursos necessários para que, Senhor, possamos nos alimentar espiritualmente e encontrar aquela chave necessária para abrirmos os portais do nosso entendimento, favorecendo a qualificação da nossa vida. Que os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que eles possam visitar todos os lares aqui representados. Que nesse momento a paz se faça nos nossos lares, em nossos corações. E assim, te pedimos que sejamos inspirados, sejamos orientados para atingir os objetivos que a espiritualidade definiu para a noite. E assim, nós, com muita alegria no coração, agradecemos também, Jesus, pela tua presença no meio de nós. Que a família cristã possa cada vez mais se unificar em torno do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam de Porto, os nossos amigos Vicente de Olímpia, a Nildinha de São Paulo, o Ivani de Caldas, Ivadir de São José do Rio Preto, a Fátima de Recife, a Cleusa de Leiria, no Portugal, a todos que nesse momento se encontram sintonizados conosco. Vamos lá, que Jesus nos ajude. Queridos amigos, na última semana nós estamos trabalhando com a introdução do livro Paulo e Estevão. Obra essa que já está que completou 6 décadas do seu lançamento. A obra que é um manual para o trabalhador
cristão. Obra que precisamos de estudar, não só ler como uma história romanceada. E nós vimos discutindo, analisando cada movimento da apresentação do livro feito pelo seu autor, Emmanuel, que na Terra representava e continua, de alguma forma, representando entre nós esses dignatários do bem. Por informação espiritual, o próprio Paulo e o Estevão e todo aquele grande agrupamento dos cristãos dos primeiros momentos da história auxiliaram na confecção, na estruturação desse livro, tendo em Chico Xavier aquele médium que se colocou à disposição do bem. Então, nós trabalhamos na última semana com, vamos dizer assim, o finalzinho da apresentação, a explicação que Emmanuel faz sobre o livro em si. Então, ele terminou, dentro do que nós trabalhamos na última semana, o texto da seguinte forma, se referindo a Paulo. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E assim nós encerramos o trabalho da última semana. E nos propusemos, nesse nosso encontro da noite, iniciar algumas reflexões singelas em torno do apóstolo Estevão. Então, na introdução do livro, agora Emmanuel vai se referir a Estevão, dizendo assim: outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Ou seja, o livro vai contar, relatar aspectos da influência de Estevão em torno da projeção do trabalho de Paulo de Tarso. Almas vinculadas, amigos de muitas existências. Estevão tinha atingido um patamar superior ao de Paulo, em níveis de virtude, de sentimento, e por estimá-lo, por amá-lo profundamente, ele se coloca na condição de servo do Cristo para auxiliar o seu amigo no soerguimento pessoal, como também contribuir de uma forma efetiva e afetiva em todo o processo que se tornou missionário de Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, dentro da história tradicional dos homens. Continua Emmanuel. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Olha que importante.
como que os Espíritos vão nos apresentando leis divinas. E aqui, esse trabalho, o escopo dessa obra, tende a nos mostrar, portanto, como define Emmanuel, a necessidade desta lei, que conjuga os esforços, que aproxima os seres. E a dinâmica extraordinária dela, no seu contexto de família espiritual, de agrupamentos que se reúnem para atingir um determinado objetivo. Quando estudamos Allan Kardec na lei de sociedade, nós verificamos a importância e a necessidade dos seres viverem em sociedade. Necessidade porque a alma precisa do convívio. Não é isso? E a importância porque através da interação entre os seres nós vamos trocando experiências. O espelho da nossa alma passa a refletir o que nós recebemos do semelhante, como também oferecendo o que dimana do nosso coração. E quando nós intercambiamos na vida com humildade, favorecendo o entendimento e, acima de tudo, o dinamismo do sentimento, o ser se engrandece dentro do próprio potencial que todos nós trazemos em perfectibilidade, em estado latente. Porque o bem está dentro de nós. O Cristo interno vai se apresentando à medida em que nós vamos nos capacitando na dinâmica do processo evolucional. Então, ele fala sobre a necessidade e a universalidade, ou seja, a cooperação ela não está circunscrita apenas a um departamento do universo. É uma lei que impera em todos os segmentos, que se dinamiza em todos os mundos e tem reflexões sacrossantas na intimidade do coração dos seres. E para verificar a amplitude desse conceito, continua Emmanuel, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Olha que interessante. Aqui ele vai fazer a associação com o nosso paradigma, com o modelo, com o guia, Jesus. Jesus se revela misericordioso e poderoso, criando circunstâncias para que outros corações trabalhassem em prol ao objetivo que ele é o legítimo condutor. Não sei se ficou, se está ficando claro a exposição. Então, na realidade, nós só estamos nos apoiando em que Emmanuel está dizendo, porque o nosso objetivo aqui, inclusive, é incentivá-los a ter essa obra na cabeceira para estudá-la pela encarnação afora. Então vamos continuar. A fim de empreender a renovação do mundo. Portanto, nós que falamos tanto em regeneração, nós que falamos tanto em mundo melhor, a Canaã prometida, é necessário que nós possamos verificar e valorizar a importância do trabalho em grupo. Nós temos, por exemplo, no movimento espírita, um grande laboratório para que a gente possa vivenciar esse grande projeto que Jesus estabeleceu como meta de redenção da humanidade. Por isso que nós fomos acolhidos pela doutrina, pelos amigos que falam, que vivem doutrina, dentro de um contexto que varia
a história de cada um, as necessidades, mas um grande percentual chegando na casa espírita debaixo do guante das dificuldades, mesmo aqueles que reencarnaram em famílias espíritas e que foram evangelizados dentro do centro espírita, que pode até dizer que chegaram pelo amor, porque afirmam os entendidos que a gente chega pelo amor ou chega pela lógica, não é mesmo? Chegamos pelo amor, alguns poetas dizem chegamos também pela dor, mas nós gostamos de trabalhar o aspecto do chegar pela lógica, porque a dor vai nos revelando o mecanismo educativo da vida. Nós temos que dar um jeito para resolver a dor. Tem alguma coisa de errado. Então essa verdade vai tomando corpo para que o aprendiz, o filho, o educando, tome providências. E tomando-as, agindo para tentar ajustar um contexto que está complicado, nós vamos verificando que existe sim as respostas, que o projeto do Evangelho do pedi e obtereis é matemático. O batei e abrir-se-vos-á é equação soberana. Não é? E o buscar para encontrar é um processo assim de justiça soberana. Então são pontos que a gente precisa de refletir. Porque a partir do momento em que a alma inicia um processo de resposta, pelo atendimento, pelo acolhimento, pelo atendimento, enebriado pela própria verdade, sensibilizado por tanto amor, nós vamos nos candidatando a entrar nesse grupo que foi formado por 12 para renovar o mundo. Os 12 são arquétipos, os 12 são referências psicológicas que falam muito das nossas necessidades. Em breve, eu e o Afonso já combinamos, nós vamos fazer, dando continuidade aos nossos seminários sobre o cristianismo e o espiritismo, nós queremos fazer o próximo seminário falando sobre os apóstolos. E aí nós vamos trabalhar os aspectos psicológicos de todos os apóstolos, para que a gente possa entender que há uma identidade nossa com todos eles. Por isso que o número 12, que representa universalidade, o número 10 representa completude, é o número máximo, é o número expressivo, mas o 12 é a universalidade. As 12 tribos de Israel, não é verdade? As 12 horas do dia, as 12 horas da noite, dentro de uma conjugação potencializada, a gente cai no 24, né? As 24 horas, mas isso aí é um outro assunto. Mas os 12, portanto, representam os signos zodiacais, mas também representam então as nossas facetas. Então nós somos influenciados como virgens, como capricornianos, como leoninos. Isso não é minha praia, mas eu estou colocando aqui dentro de uma ideia que os números, eles contam muitas coisas. É ciência exata. E os iniciados, os sacerdotes da antiguidade, utilizavam inclusive para nos mostrar que as equações do universo, elas são igualitárias, elas são justas, e elas promovem sempre uma dinâmica extraordinária que a gente pode adequar aqui chamando de libertação. Mas para entender tudo isso, sem muita divagação filosófica, nós precisamos então nos intercambiar, porque o próximo também fala para nós desses nossos arquétipos, das nossas necessidades, dos nossos desafios. Então nós vamos na casa espírita trabalhar em coletividades, em grupos, inclusive para que a gente possa aprender como que se discute em colegiado, como que as ideias precisam de ser debatidas,
como que o diálogo é uma das metodologias que visam o engrandecimento fraterno dos seres. E, dentro de todo um contexto que a força do trabalho favorece, nós vamos vencendo, inclusive, as nossas próprias diferenças. O movimento espírita que se projeta na casa espírita, que vai além da casa espírita, inclusive unindo aos centros espíritas, como Kardec estimulou, que estabelece uma relação que precisa de ser direcionada para facilitar, é o que nós vamos encontrar numa cidade onde existem os conselhos espíritas locais, as regionais dentro de estados grandes como Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos dentro da União Espírita Mineira, no COFEG, que é o Conselho Federativo de Minas Gerais, lidando com os conselhos regionais de cada localidade, participando, por exemplo, dentro de um movimento que une os estados, não é? A Federação Espírita Brasileira, dentro do seu Conselho Federativo Nacional, inclusive dividiu o estado do Brasil em 4 grandes regiões, tudo isso para facilitar, para que a célula principal do centro, a célula principal do movimento espírita, que não é a FEB, que não é o Conselho Federativo Nacional, mas a célula mais importante do movimento espírita, que é o Centro Espírita. Isso é importante a gente explicar, a gente falar, para que a gente não faça uma ideia errônea dentro de uma organização espírita, fazendo associação, por exemplo, com relação às igrejas, às organizações da estrutura da nossa irmã Igreja Católica, onde o Papa é a figura mais importante, não é? Onde a sede do papado é a instituição mais importante do catolicismo. No movimento espírita, ao contrário. O presidente da Federação Espírita Brasileira, na realidade, ele não é a pessoa mais importante do movimento espírita, mas ele exerce um cargo magnânimo, importantíssimo, e vai aqui o nosso grande abraço ao nosso amigo César Perry, ou César Perry, como alguns o tratam, que ocupa momentaneamente esse cargo de ser o coordenador do Conselho Federativo Nacional e a própria FEB, que é uma instituição que não podemos confundir FEB com esse Conselho Federativo Nacional, que é uma cadeira que todos os presidentes das federativas estaduais ocupam. Carlos Alberto, por que você está falando tudo isso? Eu estou trabalhando nesse sentido para dizer da importância de nós espíritas valorizarmos o movimento espírita, que ele tem uma função importantíssima para favorecer, para auxiliar todas as casas espíritas, que é a meta do movimento espírita, trabalhar, preparar as casas espíritas e os espíritas como indivíduos, para que todos nós sejamos instrumentos dentro desse grande colegiado chamado cristianismo. Aí vem alguns e dizem assim: mas o movimento espírita organizado, ele é enferrujado, ele é preso, ele é assim, E na realidade, muitos comentários não dizem ou não condizem com a proposta de unificação dos espíritas. Porque a unificação objetiva a nossa união com o semelhante e com o próprio Cristo. Agora, é óbvio que toda instituição humana tem dedo humano, tem a visão humana, tem a performance humana, e por isso, como nós somos ainda muito presos nas departamentalizações, a nossa mente ainda ela é muito formatada para a gente viver enclausurado nas caixinhas, a gente acaba tendo dificuldade em ver o todo. Costumamos querer defender apenas aquele setor que nós trabalhamos.
E aí sim, nós humanos colocamos dificuldades naturais, não é? Colocamos dificuldades naturais e muitas vezes costumamos ser até instrumentos para dificultar a própria dinâmica do movimento espírita. Agora, nós gostaríamos de dizer da importância das nossas instituições de unificação e do respeito que devemos a ela, como, por exemplo, no nosso caso aqui em Minas, a União Espírita Mineira, que tem como mentor João Batista, citado aí pelo Arnaldo anteriormente, como a reencarnação de Elias, e que se projetou como grande precursor da verdade que nós estudamos na atualidade. Mas também devemos muito respeito, muita gratidão a esse movimento que congrega os nossos dirigentes em nível nacional. E vai aqui as nossas vibrações respeitosas e carinhosas à Federação Espírita Brasileira. E como nós sempre oramos pelos dirigentes espíritas, especialmente nós oramos muito pelos presidentes, pelos diretores da nossa casa, que tem como dístico Deus, Cristo e Caridade, que é guiada por Ismael, porque ela tem uma importância capital no movimento de unificação planetário. Observem, aí começa uma conversa que vai falar sobre uma cooperação dos espíritas regionais, da sua comunidade, em nível nacional, com o atendimento, com a aproximação aos espíritas que vivem nas outras terras, nos outros países. Aí a gente observa a importância da Federação Espírita Brasileira, que hoje vai promovendo as obras em muitas línguas, fazendo traduções extremamente importantes para que a mensagem espírita chegue em todos os lugares do mundo. Não sei se vocês me desculpem, eu não estou fugindo do tema, porque nós precisamos de estudar o cristianismo, as histórias que foram tão importantes para a gente poder fazer adequações à nossa realidade pessoal e também à coletividade na qual nós temos um papel de muita importância. Ok? Bom, gente, então, aliás, continua Emmanuel, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E com essas reflexões, eu gostaria de pedir a vocês um pequeno intervalo. Daqui a 2 minutos a gente volta para a segunda parte das nossas considerações da noite. Muito obrigado a todos. Bom, gente, vamos voltar? Vamos dar continuidade ao nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Que você que encontra-se no seu lar, nesse momento, deitado no sofá, acompanhando de sua cama, ou tricotando com as crianças que estão de férias, né? Ou quem sabe na cozinha fazendo aquele mexidinho. De noite costuma aqui em Minas a gente fazer mexidinho, né? O resto do almoço, frita um ovo, fica campeão, para o maridão ou para a esposa, não é? Você que se encontra nesse momento aí, na expectativa de uma vida melhor, vamos juntos estudar a doutrina espírita e convidar Jesus a estar conosco. Então, continua Emmanuel para todos nós. Sem cooperação não poderia existir amor. Você tem cooperado? Você é um cooperador do Cristo? Então nós estaremos na dimensão do amor verdadeiro e trabalhando em busca do equilíbrio. Desde já,
Vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nosso tentame. Singelo. Aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que esse livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivem ou que vivam em espírito. É a mensagem. Cristianismo é de alma para coração. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, sempre houve. Recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o Espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1941. E dentro de todo aquele contexto da Fazenda Modelo, que nós tivemos a oportunidade de ir tantas vezes, e sugerimos que quem possa ir, não perca, para que vocês todos possam sentir aquele ambiente bucólico, aquela circunstância tão favorecida pela natureza, para que Paulo e Estevão pudessem, junto com Emmanuel, conversar com todos nós, como ele está fazendo aqui agora. E a história, Emmanuel vai situá-la por volta do ano de 34 da era cristã. Abre-se a primeira parte, primeiro capítulo, Corações Flagelados, e ele vai falar de uma manhã que enfeitava-se de muita alegria de sol nas ruas centrais de Corinto. Ele vai falar de uma cidade que foi reedificada por Júlio César, que era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital a formosa província. E aí ele vai fazendo uma descrição da época, inclusive colocando Corinto como uma das cidades que também se tornaram tradicionais na libertinagem, na grande maioria dos seus habitantes. Posteriormente, Corinto também se tornou um objeto de referência para o cristianismo. E para os coríntios, nós vamos encontrar os belos textos das cartas de Paulo. Foi nesse contexto de história, de época, que nós vamos encontrar a família de Gesiel, aquele que ficou conhecido como o grande Estevão, o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo que foi martirizado, o primeiro cristão que deu testemunho da própria vida. Então, nesse processo aqui, Emmanuel vai descrever uma história muito forte e que marcou o coração de dois personagens que foram os vultos mais importantes na trajetória de Paulo de Tarso. Ele vai contar a história da família de Jochebed, que era um homem viúvo e que tinha 2 filhos. No caso, Gesiel
e Abigail. E são esses dois que a história vai consignar, história das tradições espirituais, como nos falou Emmanuel. Ele buscou na biblioteca do mundo espiritual como foi o romance vivido por Saulo de Tarso e Abigail, como que desenrolou a trama que inclusive marcou a separação de Saulo de Abigail. Então, é uma trama muito bem tecida, construída, favorecida pela espiritualidade maior. E a gente vai verificar que o autor aqui ele não construiu um romance de ficção. Não. Ele deixa claro que ele vai contar o que de fato aconteceu. Porque os registros que chegaram para nós no século XX, século XXI agora, está bem reduzido ao Evangelho, às cartas de Paulo, ao Atos dos Apóstolos e o desenvolvimento dos estudiosos da antiguidade, mas sem muitas informações. Por exemplo, a presença de Abigail não é citada. A vinculação de Estevão com Paulo também não é citada. E aqui Emmanuel vai relatar para nós. E é muito interessante porque nesse primeiro capítulo nós vamos encontrar o pai, Jochebed, sendo tripudiado, humilhado pelos romanos que representavam o legário de César naquelas regiões, aonde eles eram espoliados com seus bens, eles eram maltratados pelas incúrias, pelos atos complicados, pelas paixões vis. E aqui, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar, portanto, uma urdidura trevosa que teve em Licínio Minúcio, um questor do império e legado de César, tendo um embate com Jochebed. Ele passava pelas ruas de Corinto, Jochebed, e encontra com um grupo de romanos. E ali vai acontecer uma cena muito forte, em que o ancião ele é inclusive agredido moral e fisicamente. Ao ser esbofeteado, ele ainda é tratado como insolente, porque simplesmente não cumprimentou os romanos. E ele vai para casa combalido, sofrido, com o seu orgulho ferido, tradição de judeu, né? Questões que vinculam uma história que inclusive justifica a chegada dos judeus na terra, porque uma raça, um braço de raça que veio de Capela, que é caracterizada por muito orgulho e que precisavam de vir para um mundo com muitas dificuldades, que era o próprio desenvolvimento ainda primitivo do planeta Terra, para aprenderem, para viverem e conquistarem aspectos de profunda humildade. É a contraposição. Então, o orgulho racial é a característica deles. Mas, por outro lado, eles vieram trazendo muitas coisas importantes para o planeta Terra. Eles trouxeram a proposta do monoteísmo. Eles trouxeram a proposta do desenvolvimento da fé.
do desenvolvimento da família, da fraternidade. Tudo isso tem a ver com as características deste povo. E Abigail Jochebed chegando em casa, vai se deparar com seus filhos. Abigail diz assim: pai, que sangue é esse? Abigail vai apresentá-la Emanuel, uma jovem de notável formosura. Corria a abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Era seu pai, alquebrado. Continua Emmanuel apresentando Abigail. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, observemos o que Emmanuel vai dizer. Você está sentado, se ajeite na cadeira, porque nós estamos convidando você para ir para Corinto. É uma viagem no tempo. Emmanuel diz assim: no entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Como escreve Emmanuel, e como descreve a fisionomia, a aparência do personagem, mas dizendo com muita propriedade o que apresentava-se como personalidade. Ele vai falar dos olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Lília, nossa amiga de Brasília, escreveu assim no chat: literato transcendental, Emmanuel. Sim, transcendental, porque a literatura dele, ela é sublime e consonante com projeções espiritualizantes. Ele não escreve por escrever. Ele escreve dizendo que aqui veio. E ele está falando aqui de uma alma que veio de esferas superiores, no seu sentido de promessa divina, para auxiliar a alma de sua alma, que é Saulo de Tarso, numa projeção de um amor sublime. Por quê? Aquelas almas que descem, no seu sentido simbólico, de abraçarem as causas da reencarnação, com o fim de auxiliar os corações que amam e que se encontram em faixas mais difíceis, reencarnam para amar e sofrer.
amar e renunciar. Amar e sacrificar. Isso são pontos que nós precisamos de refletir à luz da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo tentando trazer para o nosso dia a dia. Primeiro, para observar aqueles que estão do nosso lado. Quantas almas nos amando e silenciando para que a gente possa fazer. Mas também percebendo que você não cumpre a sua missão sem perpassar pelo vale das dores, das lutas, das dificuldades, meu amigo. Não tem jeito. Essa ideia de buscar facilidade na Terra, ela é para materialista. Não estamos aqui fazendo apologia a sofrimento. Sai de casa e vai sofrer, não é isso. Ou sofra em casa, não é isso. Nós temos que buscar vencer o sofrimento. É o que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o bem e o mal sofrer. Temos que aprender a sofrer bem, tentando minimizar o sofrimento. Mas o sofrimento que lapida, a dor é para a vida o que o buril é para a pedra sem forma, desculpe. Isso é um pensamento de Emmanuel. Então a dor está lapidando. Mas nós não podemos prender a dor. Nós temos que refletir sobre o amor. E aonde que a gente queria chegar? Igual a gente brincava de pegador, né? Antigamente a gente chamava aqui em Minas pega-pega, né? Pega-esconde. Cada região chama de um jeito. Tá ficando quente. Nós estamos nos aproximando do alvo. Então eu estou sentindo que agora o negócio vai apertar. Porque Emmanuel vai falar sobre a intensa vibração interior que se refletia nos olhos. E nós escutamos muitas vezes e nem sempre paramos para refletir sobre a profundidade da mensagem que diz que os olhos refletem a alma. Pelos olhos você consegue decifrar muitas coisas. Pelo olhar você entende veracidade ou falsidade. Você percebe o que dimana do coração, a essência. E Emmanuel vai falar sobre mistérios do amor. Os olhos são a janela da alma. Muito bem lembrado, Arnaldo. Mas a gente fica sensibilizado porque na literatura espírita nem sempre a gente encontra expressões como a que Emmanuel colocou aqui. Elevados mistérios do amor. Ele está sendo extremamente poético, romântico. Mas ele também está falando que o amor é a lei que equilibra. É o amor, é a lei que propõe. É a lei que fertiliza. É que dá sustentação, força, ressonância, experiência, inspiração, fé, esperança, caridade. É o amor. Misteriosas expressões do amor. Cada um vai buscar refletir nesta colocação dentro do seu painel íntimo, da posição que ocupa, é natural. Então nós podemos ler essa frase: os mais elevados mistérios do amor.
Um coração que está apaixonado pode se felicitar, se engrandecer, porque ele vai lembrar da alma que ele está se vinculando. Um outro que está vibrando em faixas da paixão pode ler essa frase pensando nos mistérios da paixão. Só que Emmanuel está falando aqui dos mistérios do amor de Deus, que não é amor religioso, tá bom, gente? Isso não é papo de ortodoxos. Nós estamos refletindo sobre o amor como a base motivadora da vida. Por isso é que ele diz assim, observemos, mistérios do amor e da vida. Aqui ele está apresentando a Abigail. E o pai diz assim, filhinha, minha querida filha, amparando-se nos braços carinhosos. Aí ele vai contar tudo o que aconteceu com ele na cidade. Ao mesmo tempo, o filho Gesiel é chamado para adentrar no ambiente. O jovem acorreu solícito e pressuroso, abraçando ao pai, ouvindo-lhe o desabafo amargo. Palavra por palavra, no vigor da juventude. Não se lhe poderia dar mais de 25 anos, enquanto Abigail com seus 18 anos. Mas o comedimento dos gestos, agora Emmanuel vai falar de Gesiel. O comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Coragem, papai. Coragem, papai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. 25 anos. Na flor da juventude. Emmanuel vai falar do comedimento dos gestos. Como está escasso o comedimento. Como a sociedade necessita dos homens comedidos. Ao mesmo tempo, Emmanuel vai dizer sobre a gravidade de como exprimia. Ele era comedido, mas firme, positivo. Positivo no bem. O que caracteriza espírito nobre, espírito, essência nobre, atitudes elevadas. Como precisamos investir para que tenhamos homens nobres na sociedade. Porque a nobreza foi ridicularizada no tempo, porque ela foi associada aos poderes temporais. Os granfinos, né, as etiquetas, foram barateadas apenas como verniz para a apresentação entre os homens. Mas se perdeu o que efetivamente
é a proposta de um espírito nobre. Agir com polimento. Isso não é passar verniz. Polimento, educação, cuidado, ética, representa as esferas maiores. Só que no campeonato, o que está preponderando é o chulo. Perdemos os parâmetros de cuidado, de respeito, de educação. Observamos em muitos departamentos da sociedade que o que ganha espaço é a falta de educação. A proposta da doutrina espírita é uma proposta de educação espiritual. A arte de formar caracteres. Emmanuel está falando, apresentando para nós um conjunto harmonioso de simpatia e beleza de Abigail. Os olhos negros que expressavam vibração interior. Vibração interior da sublimidade do amor. Ele não está falando aqui, ele não está apresentando para nós aspectos de sensualidade. Ele não está apresentando nada que nos vincule ao determinismo da paixão. Ele não está falando assim. E nós precisamos de observar o nosso comportamento. Se nós estamos refletindo por interesse o que é sensual, o que é vinculado à paixão, ou se nós estamos posicionando o espelho da alma para refletir o que é sublimado, o que nos coloca em condição de lidar com frequências energéticas, espirituais diferenciadas. Mas, Carlos Alberto, você está dizendo que não pode haver sensualidade? Eu não falei nada disso. Aliás, foi comentado no chat quando estávamos iniciando o nosso programa que doutrina espírita não proíbe nada, não é isso. Nós estamos num movimento em que a nossa alma está aprendendo a escolher. E esse procedimento do aprendizado está se dando debaixo de um guante de muito sofrimento, porque as nossas opções tendem a nos vincular na terra. Elas poderiam nos vincular aos céus. Se vincula à terra, algema. Se conecta com os céus, liberta. No diálogo que Gesiel, Abigail travavam com seu pai Jochedeb, que tinha sido espoliado, atacado, desrespeitado, o pai, depois de ser acolhido com tanto carinho, vai relatar detalhadamente o que aconteceu. E no depoimento que ele apresenta, ele começa a trazer uma série de justificativas para dizer, para buscar respaldo numa atitude que ele já arquitetava adotar, de requerer os seus direitos, de buscar justiça, de questionar aqueles que eram os representantes do imperador romano. E é muito interessante porque esse movimento da história fala muito dos nossos procedimentos diante do orgulho ferido. Nós queremos sempre projetar de alguma forma a nossa insatisfação dentro do laboratório da vida para estabelecer algum tipo de segurança psicológica, o que é um grande engodo. A segurança psicológica
ela tem que estar vinculada aos planos existenciais do ser, como um espírito. Porque a partir do momento em que se percebe que nós estamos diante das leis que regem os destinos da humanidade, que patrocinam o nosso crescimento, abrindo portas, mas também muitas vezes fechando portas para que a gente possa entender os nossos limites, o espírito vai adquirindo uma consciência tão planificada em patamares superiores que determinadas desculpas ou determinadas batalhas perdem o sentido. É aquela questão de estarmos trabalhando no sentido de buscar ostentação, que pode ser inclusive material, como também pode ser de reconhecimento vaidoso daqueles que caminham conosco. E Jochebed estava diante de dois corações, dois espíritos, que como filhos amavam-o e respeitavam-o de uma forma sublimada. E que diante da exposição do pai, procuraram criar uma ambiência espiritualizante para tentar demover o pai de tudo aquilo que ele estava pretendendo fazer. Porque intuitivamente eles perceberam que ele iria acabar criando uma situação mais difícil ainda do que estava. É os movimentos da rebeldia, da insatisfação, que muitas vezes nos coloca precipício abaixo, diante das incúrias que nós queremos manter pelo nosso passado, ainda muito preso às vitórias dos impérios da Terra. E nós estamos fazendo essa breve explicação com o intuito de atingir um momento que é um dos pontos fundamentais desta obra e especificamente desse capítulo. Depois que ele argumentou tanto, falando das tradições, do que aconteceu com o povo judeu, das prisões, das lutas, etc., ele quer buscar então justiça. Aí ele disse assim, Gesiel disse, meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos. Aí o pai disse, e as perseguições, meu filho? E continua o embate do amor do filho com a rebeldia do pai. Aí chegou um momento que Gesiel, percebendo a melancolia e o cansaço do pai, que acabou se curvando num processo de desânimo, disse assim, essas torturas, meu pai, entretanto não são novas. Há muitos séculos os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofreram vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Meu Deus! Que ensinamento! Israel precisa reconhecer nos sofrimentos a sua missão.
O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho, contudo acrescentou resoluto: sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Fixou, cristalizou. Nada vai me demover. Então ireis reclamar amanhã perante o legado, meu pai? Sim, sim, meu filho. Agora que chegou o momento que a gente almejou. O olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente: Pai, não tenho o direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios: Filho meu, filho meu, filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. Porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. Ufa! Diríamos hoje. Poeticamente, Emmanuel narrou assim: o rapaz suspirou e disse, resignado: que Deus nos proteja. Amigos, como tudo esses acontecimentos têm a ver com a nossa realidade, com o nosso contexto diário. Aqui nós vamos ter um apóstolo que aos seus 25 anos se inspirava nos estudos das Escrituras divinas, que tinha uma profunda sintonia com a poesia profética de Isaías, conversando com seu pai, tentando demovê-lo de uma atitude desequilibrada, passional. Trabalha com profundo carinho e respeito o que está faltando na sociedade, entre nós espíritas, entre nós famílias, entre nós comunidade, ambiente de trabalho. Respeito. Mas ele, inspiradamente, busca nos textos uma alertiva.
E a espiritualidade entra em cena e diz: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor. Por que nós queremos evitar o corretivo, gente? O corretivo é para o nosso bem. Por que nós temos nojo da repreensão que a vida oferece? Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus é amor, Deus ama a todos nós, a você, que nesse momento estamos juntos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Não rejeitemos. Não alimentemos a tola vaidade de nos julgarmos os mais sábios dos sábios. Os deuses, todos possuem direitos iguais. Todos estamos no mesmo aprendizado. E se a vida fechou, se a escassez bateu, se a doença invadiu, não se entristeça, não se entregue. Olha para o alto, levanta-te e anda, como é a proposta do Evangelho. Jesus dizia para o paralítico: levanta-te e anda. Nós podemos buscar no próprio livro Atos dos Apóstolos, quando João e Pedro adentram ao templo, havia o paralítico que pedia a moeda, suplicou, Pedro para junto com João, volta e disse: o que tenho, o que tu pedes eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, para que se cumpra o poder, a escritura, o verbo, amor. O paralítico entendeu e levantou. A proposta do Evangelho é para que nós nos levantemos agora. Chegou o momento. Os apóstolos estão passando na nossa vida. Ele foi na sua casa agora. O seu benfeitor espiritual está do seu lado. Sinta o abraço dele. Sinta a proteção. Sinta o estímulo. Nós estamos tentando nos soerguer pela mente, mas precisamos nos soerguer pelo coração. Maria Dolores vai encerrar a nossa participação com muito carinho, com muita espiritualidade, nos oferecendo uma antologia intitulada Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos que assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora,
no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Bem-aventurados sois vós, que Jesus nos abençoe. Para que nós possamos estar guardados no coração de Jesus, pela dádiva ofertada, pelo trabalho arregimentado, pelas expressões que libertem aqueles que estão sofrendo no mundo. Façamos luz enquanto é dia. Assim nos soergueremos, junto com os apóstolos que caminham na vanguarda. E um dia seremos um só corpo, o corpo do Cristo. Seremos uma só família, a família cristã, unificada no amor do Senhor. Que a paz se faça em seu lar, que a alegria seja perene e que o Brasil possa realmente se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Foi aqui que Paulo e que Estevão, através das mãos abençoadas de Emmanuel e Chico Xavier, nos rincões distantes da Pedro Leopoldo, dentro dessas montanhas irrigadas das Minas Gerais, que eles trouxeram esse romance referência. Porque a esperança da espiritualidade é que todos nós, portanto, nos tornemos obreiros do Senhor, do amor e da paz. Que a paz se faça. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja.